Shalom a todos e a todas. Conforme eu prometi, a gente vai para a segunda parte da aula sobre os judeus de Portugal e do Brasil, ligado logicamente ao conceito da cultura do criptojudaísmo. E nessa segunda parte nós vamos entrar realmente na cultura do criptojudaísmo, Bnei Anussim, e para entender todo esse fenômeno, né, que sobreviveu durante mais de 300 anos, a palavra-chave para entender isso é a resistência. Como uma coisa assim, muito comum no judaísmo para sua sobrevivência, em todas as situações de perigo, de continuar sendo parte da história, nessa caminhada que o judaísmo está fazendo há mais de 3.000 anos, sendo que 2.000 anos, né, na diáspora, depois da destruição do Segundo Templo, o judaísmo ele procura resistir. E procura resistir em situações assim quase impossível de se imaginar que é possível manter o judaísmo. E o segredo disso é a manutenção da sua identidade. O judaísmo vai lutar em Portugal, e também nas colônias portuguesas, onde muitos judeus vão procurar refúgio nela para voltar ao judaísmo, a manter a sua identidade. E o que fica de uma forma muito claro em todas essas gerações que resistiram à Inquisição em Portugal e nas colônias portuguesas, especificamente no Brasil, é a memória, que era parte de uma nação, parte de um povo antigo. E como era passado toda essa cultura, toda essa forma de manutenção da sua identidade e toda essa memória que eram parte de um povo, de uma nação muito antiga, ela era feita pela transmissão oral. Era impossível escrever qualquer coisa, inclusive era muito perigoso escrever qualquer coisa, ou ter livro judaico, ou guardar qualquer documento que relacionava a sua cultura, religião ou identidade judaica. Então a transmissão era feita de forma oral. E quem fazia, e quem realmente vai transmitir esse legado de forma oral, em sua maioria absoluta, acontece através das mulheres. Que elas, sem dúvida nenhuma, vão ser as verdadeiras rabinas, vão ser as verdadeiras figuras dentro do judaísmo português e também no Brasil, que vão passar toda a tradição e a cultura do criptojudaísmo, que vai sobreviver até os dias de hoje. E se pode dizer que a única palavra que ela foi mantida no hebraico, durante várias gerações, foi Adonai, Senhor. E a estratégia, que era muito interessante, de manter essa identidade judaica numa situação quase impossível, era a camuflagem. E a camuflagem ela vai se adaptar muito bem nas condições que os judeus e as judias durante a Inquisição vão ter que passar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso de uma forma muito clara, que é a questão que quando o judaísmo deixa de existir em Portugal, diferente, lógico que vai existir Inquisição na Itália, na Espanha, na França, na Inglaterra, a Inquisição vai chegar em toda a Europa. Só que em Portugal, de uma forma muito especial, que vai diferenciar de outros países da Europa cristã, vai haver uma separação entre duas categorias. Os cristãos velhos, na verdade, os verdadeiros cristãos, e os cristãos novos, que são aqueles judeus, judias, que foram forçados a se converter ao judaísmo. E uma coisa que é muito curiosa, e até hoje, você pode dizer, é um grande enigma, né? É que você pode encontrar
principalmente, se pode ver isso de uma forma muito, muito visível, nas aldeias no interior de Portugal, na região da Beira Alta, beira do interior, atrás dos montes, no Alto do Douro, a questão do cruciformes. Né? Você vê isso uma quantidade enorme. E é muito curioso que você encontra muito esses cruciformes, principalmente nas judiarias. Tá? E é muito curioso que esses cruciformes provavelmente eram para indicar que naquelas casas que estavam marcados cruciforme, para quem não sabe, na pedra, em Portugal, nessas regiões, as casas são todas de pedras, e eram cravadas, né, uma cruz na parede, principalmente na entrada da porta, ou na parede ao lado da porta, e para indicar que aquela casa ali vivia um cristão novo. E é óbvio que essa cruciforme vai substituir muitas vezes o costume do judeu de beijar a mezuzá. Inclusive se encontra no local da mezuzá a marca que estava na pedra, que era o local que estava a mezuzá, ela vai se transformar muitas vezes numa cruz. E era muito comum que, logicamente, os judeus cristãos novos, nesse caso, para eles mostrar para o público em geral, para os cristãos velhos, que eles estavam realmente se comportando como bons cristãos, eles tinham os costumes de beijar essas cruzes quando saíam ou quando entravam de casa. É uma forma até se fazer muito parecida com a mezuzá. O que é muito interessante nessa questão das camuflagens é que muitas vezes, assim, uma quantidade enorme, a gente pode observar que na base da cruz, nas paredes, era colocado um shin, assim, né? Colocado um shin, né? Como se fosse assim um garfo, né? As pessoas não entendiam isso. Isso quer dizer que quando o judeu beijava aquela cruz, ou olhava aquela cruz, ele não estava olhando a cruz, ele estava olhando muito mais a base dessa cruz, que era um shin, relembrando o nome de Deus, um dos nomes de Deus, Shaddai. A outra coisa que nós podemos ver, assim, que é uma coisa assim, também muito interessante, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver uma parede, numa casa, uma pequena aldeia chamada Ferro, perto da cidade de Convilhã, um cruciforme que era uma cara de uma mulher, com uma saia de uma mulher, né? Atrás dela estavam duas velas, como simbolizava, na verdade, o Shabat. Quer dizer, a cruz, ela virou, no topo da cruz virou uma cabeça, os braços da cruz viraram mãos, a base da cruz virou uma saia, porém atrás da cruz tinha duas velas, simbolizando o Shabat. E a outra curiosidade, que a gente pode falar somente da uma aula sobre isso, uma outra curiosidade muito interessante, que é possível ver isso em Trancoso, bem perto onde que foi reconstruído uma sinagoga, que na verdade é um monumento sobre os judeus de Trancoso, uma importante comunidade judaica em Portugal. Foi achado na marca da parede a palavra Yehová, ou Yud Rei Vav Rei, só que ela está escrito ao contrário, ela está escrito como se escreve no português, não está escrito como do hebraico, né, da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda, as palavras em hebraico. Logicamente foi feito disso, uma forma de se camuflar para as pessoas, também talvez os curas, que possa entender hebraico, não possa visualizar a palavra Yud Rei Vav Rei, Jeová, né, em hebraico, na verdade está em hebraico, só que está escrito como se escreve em português. E, logicamente, isso era uma forma de camuflar, onde as pessoas passavam na rua, já cristãos novos, convertidos à força, visualizavam a palavra Yud Rei Vav Rei, Jeová, e lembrar para esses judeus o verdadeiro Deus. E outra curiosidade, assim, também é muito interessante, muitos judeus conversos, já que tinham certos status econômicos, eles, logicamente, ajudavam, doavam para mostrar a sua fé ao cristianismo, a sua lealdade ao cristianismo, né?
ajudava nas construções das igrejas, né? E eu tenho assim, um exemplo de uma aldeia chamada Vila Flor, na região do Alto do Douro, inclusive região onde que viveram parte dos meus avós, parte do meu pai, que tem lá uma catedral, uma igreja muito bonita, do período Dom Manuel, uma igreja com arquitetura manuelina, e é incrível que você entra na entrada dessa igreja, você vê um tipo de uma estrela de Davi, muito mais parecido com uma mandala, onde tem a centralidade, né, de um ponto, como se estivesse significando ali o único, e um outro pilar, assim, bem camuflado, você identifica uma menorá. Quer dizer, como os judeus eles se arriscavam nessa questão, e quando eles ajudavam a construir, logicamente muitos judeus eram construtores, eram engenheiros, arquitetos dessas igrejas, no caso dessa de Vila Flor, a gente tem provas sobre isso, e eles camuflavam esse símbolo judaico na própria igreja, porque quando entrava nessa igreja, ele olhava para esses símbolos e relembrava da onde que era a sua identidade. A gente pode ver também, vocês podem reconhecer isso em Portugal, uma coisa também muito curiosa, que não é fora da casa, do que a gente está falando até agora, mas é dentro de casa. Muitos elementos judeus mais uma vez, cristãos novos, né, que agora se convertido, eles guardavam em sua casa certos elementos, de uma forma de manter a sua identidade judaica. E também existem muitos exemplos, mas eu quero dar um exemplo para vocês do armário. O armário era um armário colado na parede, logicamente com uma porta de madeira. Esse armário tinha uma função de acender as velas do Shabbat. Isso quer dizer, inclusive esse armário é muito interessante, que ele tem no lado direito, no lado esquerdo, ele tem um buraco para sair a fumaça. Quer dizer, o armário se acendia a vela no Shabbat, na verdade não era de vela, era uma candeia com óleo de azeite, e ficava aberto, e se alguém batesse na porta, de repente, na sexta-feira ou no sábado, as pessoas simplesmente fechavam aquela porta para receber a vizinha e para não ser identificado que a casa, dentro daquele armário, estava aceso a vela do Shabat ou da Havdalah no final do sábado. E uma outra curiosidade, eu vou até distanciar aqui para mostrar para vocês. Desculpa, esqueci de colocar aqui. Outra coisa que é uma curiosidade é que os judeus e as judias de Portugal, eles tinham uma coisa que isso é única na história dos judeus de Portugal, que é uma mezuzá de bolso. E agora, falando mezuzá de bolso, provavelmente quem está me escutando fala, poxa, falando besteira, cara, não existe mezuzá de bolso. Mezuzá é no umbral da porta, com certeza. Mas em Portugal, dentro desse conceito de sobrevivência, de conceito de resistência, eles inventaram o que nós chamamos de mezuzá de bolsa. É uma coisa única em Portugal. O que é mezuzá de bolsa? Não podia usar mais mezuzá na parede. Então criaram mezuzá de bolso. A mezuzá de bolso era o seguinte, toda de madeira, como essa aqui, que isso aqui é uma cópia, lógico que isso aqui não é uma verdadeira. E aqui dentro, vocês podem ver, tem um buraco, e nesse buraco tem um papiro. Aqui não cabia do tamanho dessa mezuzá de bolso, que é uma mezuzá muito pequena, tá? Ela dá, assim, mais ou menos para vocês verem, assim, um dedo, né? E nessa mezuzá de bolso, dava um papiro com todo o Shema Israel, né? Mas isso aqui está somente a frase Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Só isso, tá? E eles guardavam isso no bolso, né? E quando saía de casa, beijava a cruz, eles do lado esquerdo no bolso estavam segurando o que eles realmente acreditam. Quer dizer, isso aqui, o judeu andava com isso, e muitas pessoas até costuravam esse tipo de mezuzá, principalmente as mulheres, costuravam isso na própria roupa. Quer dizer, era como se fosse um amuleto
não só quando beijava a cruz, aqui ela estava segurando o que ela acreditava, mas era como um amuleto que para afastar todas as coisas que eram obrigado a participar da igreja, das comunhões, dos batizados e das festividades católicas que eram obrigados. Isso aqui era um tipo de um amuleto escrito Shema Israel e tentava com a ideia de afastar, na verdade, essa cultura que não era a sua cultura, não era seus valores, não era a sua crença. E a quantidade desses fatos, assim, ela realmente, cada coisa que eu posso contar para vocês aqui é realmente uma aula à parte, se pode dizer. Obviamente que vocês podem encontrar em toda a região de Portugal casas, né, antigas, que, principalmente nas judiarias, né, lugares que foram locais onde foram a mikva, locais onde foram as sinagogas, e assim, uma coisa que é muito, muito curioso, né, é que se você vai ver numa pequena aldeia, ou numa média aldeia, dentro do que foi a judiaria, né, em Portugal, e você vai ver que lá dentro tem uma igreja ou uma capela, é sinal que ali foi uma sinagoga ou alguma coisa de importância judaica. E a gente pode ver como prova disso, né? A gente pode ver assim, em Vila Nova de Foscoa, né, também na região do Alto do Douro, tem ali dentro da judiaria, tem uma pequena capela, né, e logicamente ali é uma coisa que todo mundo sabe, ali quem vive nessa pequena aldeia, sabe que ali foi a antiga sinagoga judaica. E a outra curiosidade, para falar uma coisa muito maior, né, a Igreja da Matriz de Lisboa, né, que todo mundo que visita Lisboa provavelmente vai visitar a Igreja da Matriz, logicamente perto dela tem uma vista muito linda de Lisboa, da cidade de Lisboa. Vocês podem entender que essa igreja está colada, né, assim, na entrada do que era a antiga judiaria, nos portões, pode ser quase, do que era a antiga judiaria, né, e lá, provavelmente, essa grande catedral era a grande sinagoga de Lisboa. E o que é muito, muito curioso é que fora da entrada da catedral, no pé de uma dos pilares da entrada, tem uma estrela de Davi, que é muito, muito interessante. Tá? Então, assim, a gente vê, assim, podia também, mais uma vez, ampliar sobre a temática, mas é muito, muito interessante, né? Assim, uma outra curiosidade é que a gente vê muito, né? A gente vê, por exemplo, no local onde se acredita que era a sinagoga de Óbidos, né? Ou, por exemplo, o lugar que eu fui e visitei perto de um monte chamado Carias, né? Você vê a janela da casa como se fosse as tábuas da lei. Quer dizer, a arquitetura tem uma arquitetura muito especial, simbólica, que poucas sobreviveram, né? Mas nesses lugares, assim, tem uma probabilidade muito grande, por ser dentro da judiaria, né, pelo estilo que é a casa, a gente identificar que esse local provavelmente foi a sinagoga. E última coisa falar sobre arquitetura, né, é interessante vocês verem quando chegarem nas judiarias o que era o estilo de uma casa judaica. Como você identifica isso? A casa tem 2 andares, geralmente, e tem 2 portas. Fala, poxa, como é que uma casa tem 2 andares? Olha, é óbvio, lá de cima, em cima as pessoas moravam, né? E embaixo era a lojinha, era o comércio. Quer dizer, os judeus na judiaria tinham seus comércios, e logicamente ninguém saía, judiaria, desde a gente viu na aula passada, os judeus não tinham a possibilidade de sair fora da judiaria, até negociar fora do judeus, viver dentro da judiaria. A judiaria ficava aberta durante o dia, mas fechava às 5, 6 horas da tarde. E é óbvio que dentro da judiaria existia toda uma vida de comércio. Então é muito característico você observar essa arquitetura, onde que em cima 2 portas, em cima onde que as pessoas moravam, e embaixo era a lojinha. Tá? E eu vou dar agora para vocês, assim,
algumas aparências da criança de como os judeus praticavam, né? Logicamente é obrigado a praticar o cristianismo, mas inventava fórmulas, né? Mística, né? É importante a gente também entender que essa cultura que a gente pouco conhece, chamada Cabalá da mística, né? O misticismo judaico, ele vai ser muito, muito, muito forte, influente, inclusive vai ter um papel fundamental para a sobrevivência do judaísmo em Portugal e também no Brasil, né? Do criptojudaísmo, e a gente vai ver como é que alguns termos que usavam para rechaçar, de uma certa forma, essa obrigação de ser cristão, de algo que estava totalmente contrário à sua crença. Então, antes de tomar a hóstia, né, eles repetiam assim, óbvio, não falava isso em voz alta, né, mas repetiam assim, de voz baixa ou na cabeça. Cochicho, cochichinho, não quero o teu pão, nem teu vinho, quero somente andar na lei de Moisés vivo. Tá? Quer dizer, usavam tipos de magias, né, frases, que acreditavam que essas frases tinham uma força, né, no ato de tomar a hóstia. Iam à igreja e rezava o Pai Nosso, né, e era muito curioso que muitos rezavam o Pai Nosso, que na verdade Pai Nosso é Avinu Malkeinu, né? Jesus não inventou nada, ele fez o que ele sabia como judeu. Então as pessoas rezavam o Avinu Malkeinu, ou verdade, Pai Nosso, da Igreja Católica, só que no final não falava a palavra Jesus. E a outra forma também de você rechaçar essa oração era uma oração que era o seguinte: Padre Nosso 1, Padre Nosso 2, Padre Nosso 3, Padre Nosso 10. Morra a lei de Cristo e viva a lei de Moisés. Então, você vê que aí, como é que a resistência ela vai partir de uma forma até radical, né, em relação ao que ela é obrigado a rezar, essa reza, que é uma reza muito importante dentro do mundo cristão até hoje, como ela rechaçava, né, essa reza para si. E a outra que é muito, muito curioso, né? A gente tem inclusive essa coisa de a gente bater 3 vezes na madeira, né? Muitas pessoas acreditam que essa invenção aí também vem do criptojudaísmo. Bater 3 vezes na madeira é uma forma de você rechaçar, afastar as coisas ruins que você tem, foi imposta a você, né? E os judeus cristãos novos, assim, quando entravam numa igreja, batia 3 vezes na madeira, ou da porta da igreja, ou no banco que estava sentado, e assim rezava, logicamente, bem de baixinho, ou rezava isso para dentro do seu coração. Nessa casa entro, mas não adoro pau nem pedra, mas sim um Deus Adonai que tudo governa. Tá? Então essa aqui para vocês assim que estão me ouvindo é somente assim alguns exemplos, né, de como era rechaçado essa forma, né, deles poder afastar o que eles eram obrigados a cumprir dentro da Igreja Católica. E é óbvio uma coisa assim que é incrível, dá para escrever isso vários livros. E com certeza muitas coisas foram perdidas, mas muitas coisas nós temos hoje acesso. Eram as rezadeiras, né? Foi inventada assim, uma quantidade enorme de rezas em português. E é incrível que essas rezas estão todas relacionadas, tá, ao ciclo da vida judaica, a reza para dormir, a reza de Rosh Hashanah, do Shabbat, né? Tudo que você possa imaginar, ou quase tudo que você possa imaginar que um judeu pratica, foram criadas rezas, tá? E eu não vou ler todas para vocês aqui, que a quantidade é enorme, né? Mas eu vou ler uma que eu acho que ela é muito importante, que é Animodelefanecha, mais ou menos isso, que não é exatamente essa reza, mas você pode ver a conexão Animodelefanecha, que é o seguinte, sobre a crença, fidelidade na crença. Adonai é a causa de todas as causas. Adonai é uno, Adonai não é corpo, é santíssimo, é antiguíssimo. Crer em suas antiguidades é servi-lo. Adonai deu a nossa lei pelas mãos de Moisés, nosso mestre. Ele é o mais súbito e está nos céus. Tá? E para mim não alongar, só para vocês saberem, existe
uma quantidade enorme, enorme dessas rezas. E algumas curiosidades, só para a gente estar já no final, né, para não ficar muito longo nossa aula, tá? Algumas curiosidades sobre o criptojudaísmo, para a gente ter uma ideia que é óbvio que isso não são dados exatos, mas se acredita que pelo menos 1/3 da população de Portugal eram judeus por volta de 1496, principalmente pela grande leva do judaísmo espanhol, que vai abandonar a Espanha, vai ser, na verdade, expulso da Espanha, e Dom Manuel, nesse período, abre as portas de Portugal. Quer dizer, a população de Portugal, na época, por volta de 1 milhão de pessoas. É incrível imaginar que existia, se pode dizer, dos pessimistas, 150 mil, e outros mais pessimistas, acredito que tinham por volta de 300 mil judeus em Portugal. A sinagoga de Tomar, que vale a pena vocês visitarem quando visitarem Portugal, é a sinagoga do meado do século XV, é uma das sinagogas mais antigas da Europa. Tá? Ela foi graças a Samuel Schwartz, que comprou nessa sinagoga. Samuel Schwartz é uma figura importantíssima na história de Portugal, nos revelou muitas coisas que nós conhecemos hoje, e ela hoje foi reformada, inclusive foi achada a mikveh da sinagoga, e vale a pena visitar, que é uma das sinagogas mais antigas de toda a Europa. E outra curiosidade, o famoso poeta Fernando Pessoa era descendente de cristãos novos, inclusive esse trabalho foi feito pela famosa e querida Anita Nowinski Zal, que desvendou, ou não desvendou, mas colocou assim, de forma muito clara os nomes e os descendentes de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa sabia sua descendência judaica. A figura importantíssima no criptojudaísmo português, pessoas que temos que ter um grande respeito, é a história do capitão Barros Bastos, que fundou a sinagoga do Porto de Convilhã em 1929, e foi a primeira pessoa que criou, né, esse movimento de retorno, movimento de resgate dos meninos em Portugal. Ele é considerado para muitos como o Dreyfus de Portugal, pela perseguição que vai acontecer com ele. A gente está falando do período da Inquisição, tá, pessoal? A gente está falando disso já no período moderno, mas ele vai sofrer perseguição por fazer a tentativa de resgatar ainda o que sobreviveram dos cristãos novos em Portugal. Belmonte, algo que quase que hoje, graças a Deus, todo mundo sabe, existe uma comunidade judaica que sobreviveu durante, pode dizer, 500 anos da história com a identidade judaica. Eles não perderam a identidade judaica, e hoje existe lá uma sinagoga, uma pequena comunidade com muitas atividades. Muitas pessoas acreditam que existe uma relação entre fado e a música ladina, né, que é óbvio. O ladino era o idioma comum dos judeus, tanto da Espanha como Portugal, e os judeus vão ser expulsos da Espanha, e os judeus que fogem de Portugal trazem essa cultura, e muitas pessoas acreditam que a música ladina está influenciada pela cultura do fado. O fenômeno da rezadeira, também muito conhecido isso no Brasil, esse costume da rezadeira. Tá? E uma coisa que é muito incrível, que até hoje muitas rezadeiras que ainda sobreviveram em Portugal usavam a palavra Adonai, apesar de terem perdido sua identidade judaica, mas mantiveram esse costume do criptojudaísmo, e a palavra Adonai era uma palavra-chave para essas rezas. E outra curiosidade é a comida portuguesa, muito influenciada por a cultura do criptojudaísmo, e a famosa alheira de mirandesa faz parte da comida tradicional hoje de Portugal. Tá? E para terminar, a gente já está quase meia hora da nossa aula, algumas figuras assim, importantes para falar sobre esse período. Primeiro nós temos um herói da independência de Portugal, chamado Dom Ibn Ria, falamos inclusive na aula passada, né, não vou repetir. A gente conhece, né, o famoso Isaac Ben Yehuda Bravanel, que da família do nosso querido Silvio Santos,
que ele era português, na verdade, as pessoas falam que Silvio Santos ele veio da família dele da Grécia, mas realmente é uma saga dessa família que sai de Portugal, foge para a Espanha e, logicamente, consegue ir para o Império Otomano e faz parte da família do Silvio Santos. E a magnífica, eu amo, desculpe dizer, mas eu amo essa mulher, é a Dona Grácia Mendes, história incrível, ela uma mulher que vai usar seu poder econômico para fazer um grande benefício à comunidade jubilina sim no mundo, inclusive a tentar ajudar os judeus de Portugal a fugirem e conseguirem refúgio. Ela nada mais, também não posso alongar, ela nada mais, Dona Grácia Mendes, vai ser a governadora da cidade de Tibérias, vai reformar a cidade de Tibérias, criar grandes escolas, Yeshivot, Talmud, vai reforçar a cidade, vai fazer uma contribuição assim, incrível. Também é uma aula sobre a Dona Grácia, só uma curiosidade, ela, mulher que vai boicotar o Papa. Tá? Se vocês terem uma ideia de como essa mulher, e não só isso, tem que falar isso também. Antes de Theodor Herzl, antes de Pinsky, tá? Antes de Kalischer, antes de Moshe Hess, todas essas figuras importantes, todos esses homens importantes que criaram a ideia do movimento sionista, Dona Grácia Mendes foi das primeiras pessoas, uma mulher portuguesa, que falou de uma forma clara: temos que abandonar, os judeus têm que abandonar aonde que eles vivem e têm que se concentrar a viver na terra dos seus ancestrais.